Vamos lá, galera. Ontem o Romário ele participou do programa Boleiragem do Sport TV e chamou a atenção o que o Romário ele vem batendo na tecla, que parece a coisa mais óbvia do mundo, mas muita gente não entende. Ele virou e falou que a seleção ela depende de fato do Neymar e ela precisa do Neymar para conseguir vencer a Copa. E isso cai como uma bomba para muita gente, porque se você pegar agora várias postagens aí do Instagram, de vários perfis, muita gente falando não, a seleção não precisa do Neymar, etc. Sendo que as coisas mostram completamente diferente. E é importante um cara tão vencedor e tão grande como ele sempre bater na tecla disso para justamente quebrar esses argumentos. Mas a gente precisa entender de fato, a seleção ela precisa de fato do Neymar? Será que não? Como é que é o rendimento? A gente vai debater aqui nesse vídeo. Mas antes, se você gosta desse tipo de assunto, se você gosta de assuntos mais profundos, de entender mais através de números, através de discussões que a gente tem aqui, se inscreve nesse canal, tá bom? Deixa o seu like que ajuda muito o nosso trabalho. Primeira coisa, por que a figura do Romário é tão grande, a gente precisa entender. Ali no início dos anos 90, o Romário já era um fenômeno absurdo. Ali no Brasil, ele surge para a Copa de 90, inclusive, mas se eu não me engano, ele fica machucado ou fica no banco. E aí ele vai pro PSV, ele estoura na Europa. É um fenômeno, tá bom? E aí ele vem para a Copa de 94 já como possível melhor do mundo. Ele já fazia parte do Dream Team do Barcelona, do Cruyff, um matador absurdo. E ele vem para a Copa de 94 e ele fala o seguinte: dá a bola em mim que eu resolvo. Aquela Copa de 94 ficou marcada pela dupla Bebeto e Romário, mas a gente sabia-se que o Romário precisaria ser o cara para conseguir acionar ele e ele resolver. Então ele tinha esse lema: toca a bola em mim que eu resolvo. O time precisa jogar para mim. Apesar do Parreira ele ter várias discordâncias com o Romário, acabou levando, etc. E o Romário ele consegue decidir uma Copa junto com o Bebeto. Mas o que a questão central da discussão precisa ser o seguinte: o Romário disse ontem no programa que a seleção precisa jogar para o Neymar. A seleção precisa ajudar o seu craque. E aí você pode utilizar outros argumentos. Caramba, o Romário ele foi ajudado em 94, a Argentina sem o Messi não é nada, então você precisa ter um envolvimento ali. Só que o Neymar ultimamente, e principalmente de uns 4 anos pra cá, a figura dele vem sendo muito desgastada. Não só por causa do extracampo dele, mas por conta das lesões, ele não conseguir decidir uma Copa do Mundo pro Brasil, etc. E aí a gente precisa voltar no tempo e entender como é que o Neymar ele herda esse trabalho da seleção brasileira. Como assim herdar esse trabalho da seleção brasileira? Em 2010, ele absurdamente eleva o patamar de expectativa do brasileiro a ver um novo fenômeno ali nascer. Ele sai da base do Santos e sobe profissional em 2009, mas em 2010 ele estoura junto com com o Ganso, eles faziam dupla no Santos. E aí surge um apreço popular por aqueles Santos e esses dois estarem jogando tão bem, deles fazerem parte do ciclo da Copa de 2010. E aí o Dunga resolve não levar, por usar o argumento de que eles estão novos demais, etc. Só que você já viu um grande apreço popular para eles conseguirem ser convocados. Só que naquele momento, o Neymar não era visto como um 10, o Ganso era visto como um 10, um sucessor da camisa que o Kaká carregava. O Kaká ele ainda representava aquela safra de campeões da seleção brasileira, porque ele fazia parte ali do elenco de 2002, ele vai para a Copa de 2006 com aquele super time do Quadrado Mágico, e em 2010 ele já chega como veterano, mas era nítido que a passagem de bastão já estava feita, que deveria ter sido melhor conduzida para o Neymar, ou para o Ganso, no caso. E isso não aconteceu. Então, naquela época, a gente via o Ganso como um possível sucessor. Tanto se dizia no Santos que o Ganso era mais que o Neymar. Só que, o Neymar, o que acontece? Ele ganha esse papel de protagonismo muito por conta da lesão do Ganso, mas aí o Neymar, como matador, driblador, ele vai para o Barcelona, etc e tal. E aí você vê, através de um artigo do Globoesporte.com, que publicou esses dias, falando sobre o aproveitamento da seleção desde a estreia do Neymar em 2010 para cá, onde fala o seguinte: a seleção sem o Neymar, durante todo esse período desde a sua estreia, ela teve um aproveitamento de 67%. Com o Neymar, ela teve um aproveitamento de 78%. E é bem legal nesse artigo também que eles isolam os períodos das Copas que ele tenha participado. E em todos os períodos, a seleção foi muito melhor com o Neymar. Então, devido a essa fase extra-campo, devido a essa rejeição absurda
que o Neymar ele vem sofrendo por conta de decisões, por conta de lesões e também por conta de política, a gente precisa lembrar. O que está acontecendo é que as pessoas elas acabam diminuindo a capacidade técnica do jogador ao ponto de dizer que, olha, a seleção vai melhor sem ele. E se usa muito o argumento, por exemplo, da Copa América de 2019, sendo que na Copa América de 2019 o Brasil não foi tão bem assim, e na semifinal o Brasil foi ajudado pela arbitragem, coisa que se fala até hoje. Então o Brasil ele conseguiu passar pela Argentina na semifinal com erro de arbitragem. E o que a gente precisa entender é voltar à questão do seguinte que o Romário já tinha falado. Todo grande time precisa de um craque para jogá-lo, para ajudá-lo, para chegar a conduzir. E aí eu concordo muito com o que ele falou, que o Neymar ainda não atingiu esse patamar na seleção muito por conta de não ganhar uma Copa. Então você sim precisa ter um time que gira em torno. O que não pode é o Neymar tomar decisões erradas dentro de campo, e ele toma sim. Para quem presta muita atenção no jogo que o Neymar faz, ele dribla muito no meio campo e isso facilita com que o adversário chegue e dê uma pegada nele. Mas historicamente, você vai ver times jogando para os seus craques para conseguirem ganhar a Copa. Então você tinha pelo menos um ou dois fora de série que conseguiam levar o time e conduzi-los ao título. Como você teve o próprio Pelé, você teve o Pelé e o Jairzinho, inclusive na Copa de 70 indo muito bem. O Jairzinho ele faz gol em todas as fases. O Pelé, apesar dos 30 anos, ele estava jogando pra caramba. Você teve a Argentina com o Messi. Você teve Griezmann e Mbappé carregando a França até a final em 2018. E a exceção que a gente diga são em 2014 e em 2010. Com a Espanha muito coletiva e com a Alemanha muito coletiva. Mas historicamente você precisa de um craque fora de série para conseguir levar esse time. Só no coletivo você tem exceções, como eu falei, mas dificilmente você consegue ganhar. Até mesmo em 74, quando a Alemanha ganhou, você tinha um exponente ali na defesa, que era o Beckenbauer, e você tinha um super expoente no ataque, que era o Gerd Müller, um dos maiores artilheiros de todos os tempos. Então, quando você tem um craque à sua disposição, você tem que saber utilizá-lo. Se os números mostram que a seleção é muito melhor com o Neymar, não vamos tentar fazer essa desfeita. Agora, a gente precisa entender também que ele precisa entender esse papel dele, importante. Que ele precisa se cuidar, que ele precisa se fortalecer fisicamente, mentalmente, etc. A gente sabe disso. Mas o importante é dizer o seguinte: um super craque disse isso, e a gente já viu várias vezes o Ronaldo falando isso, o Ronaldinho falando isso, Zico, enfim. É inegável, o Neymar é muito acima da média. Não adianta a gente ficar botando a carroça na frente dos bois falando que não, porque se os números dizem isso, os super craques dizem isso, acho melhor a gente tomar cuidado também, né? Querer ficar rebaixando demais as pessoas, principalmente quando a gente está falando de campeões. Mas eu acredito que se o Neymar ele botar finalmente a cabeça num lugar e entender que esse último ciclo pode ser o ciclo que ele deu o título para a seleção brasileira, acho que tem tudo para poder dar certo. Tendo um time que joga em volta dele e se doa no máximo, como por exemplo a Argentina fez no último ciclo de Copa, a gente pode estar bem encaminhado. Quero saber o que você acha. Se inscreva no canal, deixe seu comentário, quero muito saber, tá bom? Se você acha que a seleção ainda precisa do Neymar, mas enfim, bota aqui sua opinião, se inscreva, tamo junto, até a próxima, valeu!